Universidade Monstros, a gente vê ali representados no Mike e no Sully a grande diferença entre talento e esforço. Enquanto o Sully basicamente nasceu para ser um assustador e fazia isso com excelência, mesmo que ele fosse um vagabundo e não se esforçasse, ao passo que o Mike não tinha nascido para ser um assustador, ele naturalmente não era um monstro assustador, mas ele se esforçava mais do que todo mundo para vir a ser um. E a gente vê que no fim das contas, mesmo com todo o esforço do Mike, ele não conseguiu superar o Sully e não conseguiu ser o grande assustador que ele queria, mesmo que ele se esforçasse mais do que qualquer outro. Então, aparentemente, a falta de talento natural restringiu o Mike a alcançar o seu objetivo. E esse filme gera na gente uma reflexão muito interessante, que é: será que o esforço não supera o talento? Será que apenas ter talento é suficiente para que a gente seja alguém com excelência naquilo que a gente quer fazer? Vamos discutir um pouco sobre isso e ver algumas concepções históricas e os paradigmas filosóficos de cada época e como isso teve uma mudança significativa ao longo dos tempos. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai ver uma análise mais histórica, vendo como os paradigmas filosóficos de cada época davam mais valor tanto para a questão do talento e, em outros tempos, para a questão do esforço, que é uma coisa que está bem representada ali em Universidade Monstros e que a gente consegue ver até em outros personagens, em outras pessoas da vida, como Rock Lee versus Gaara, Kong versus Godzilla, Messi versus Cristiano Ronaldo, que são basicamente embates da gente ver quem é melhor pelo talento ou pelo esforço. A ideia de valorizar o talento natural é uma coisa que vem lá da Grécia Antiga, onde a gente tinha um paradigma social basicamente aristocrático, no sentido de que os melhores, naturalmente os melhores, aqueles mais capacitados, mais aptos a desempenhar suas funções, os mais virtuosos naturalmente em fazer isso, seriam os mais valorizados e deveriam ser aqueles escolhidos para governar e para ter uma distribuição da virtude. Um dos filósofos lá da Grécia Antiga que defendia essa excelência aristocrática pelo talento natural era Aristóteles, que inclusive tem uma frase dele que é até hoje utilizada no direito, que é tratar os iguais de maneira igual e tratar os desiguais de maneira desigual. E essa frase pode até parecer bonitinha no sentido de que a gente vai tratar os desiguais de uma maneira desigual para ajudá-los, né, para ter algum tipo de compensação, só que na verdade essa frase está escondendo a ideia de que os melhores, aqueles que têm a excelência, devem ser tratados de um jeito, enquanto que aqueles que nasceram sem o talento natural vão ser depreciados. Essa é, na verdade, o grande intuito por trás dessa frase. É uma frase que valoriza aqueles que nascem com os talentos naturais, os que seriam os melhores. Então, basicamente, esse era o paradigma da época, lá na Grécia Antiga. A valorização dos talentos naturais, um paradigma aristocrático. A mudança de paradigma histórica de tentar tirar essa questão natural de cima da mesa e colocar o esforço surge principalmente com o cristianismo. E se a gente pensar, o cristianismo é uma filosofia, é uma religião que preza por aqueles que são os humilhados, que vão ser exaltados no fim das contas. Então o cristianismo tira o peso de você nascer com alguma virtude, com alguma aptidão natural, mas coloca como virtuoso, na verdade, o esforço que você tem em alcançar a sua virtude mesmo sem ter o talento. Então, na verdade, tem uma mudança do talento natural para o esforço, para aquilo que você faz com o que lhe foi dado, e não apenas você simplesmente utilizar do seu dom natural, né? Então, até por isso, qualquer um poderia ter a virtude de entrar no reino dos céus, porque não dependia do que você nasceu com, dos seus talentos, mas do que você escolhe fazer com o dom que lhe foi dado. Uma questão interessante para a gente perceber nessa distinção do cristianismo e do foco no esforço e do mundo antigo nesse foco no talento é a gente ver, por exemplo, pessoas deficientes, que lá na Grécia Antiga elas eram basicamente descartadas, abandonadas, por em tese nascerem já defeituosas e não aptas a desempenhar alguma função e já naturalmente fadadas a não ter nenhuma virtude.
enquanto que no cristianismo essas pessoas teriam sim a sua chance de demonstrar o seu esforço, enquanto que no cristianismo essas pessoas não seriam descartadas, então, independente de como elas nasceram, elas teriam total oportunidade de mostrar se elas são virtuosas por meio do seu esforço, tentando subverter a falta de talento ou a falta de aptidão com todo o esforço que elas impõem, mesmo com todas as dificuldades. Então, por exemplo, a gente pode pensar que hoje a gente tem os Jogos Paralímpicos, que significa ali uma subversão, uma vitória do esforço em nome do talento natural. E hoje em dia, no mundo contemporâneo ocidental, a gente ainda é bastante cristão, né? A gente tem essa ideia de que o esforço vale mais do que o talento, acho que esse é quase um consenso. Inclusive, quando a gente vê nesses exemplos que eu citei, né, do Mike com Sully e do Gara com Rock Lee, a gente tende a torcer para o cara que tenta compensar a falta de talento com o esforço. A gente já acha mais nobre o cara que se esforça e não o cara que tem o talento natural para isso. Mas a gente vê que no Universidade Monstros, apesar de todo o esforço, apesar da gente praticamente torcer pro filme inteiro pro Mike dar certo, para ele conseguir ser um assustador, no fim das contas a gente vê que simplesmente não é possível. Apesar de todo o esforço, tem uma restrição ali pelo talento natural, enquanto que o Sully, pelo talento natural que lhe foi dado, mesmo sem muito esforço, ele era o melhor assustador, ele tinha nascido para isso. E a gente vê que em outros casos, como no Rock Lee versus Gara, o Rock Lee perde a batalha, entre Messi e Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe que Messi é melhor. Mas apesar disso, o importante é que a gente foca no esforço daqueles que tentam compensar a sua falta de talento. E é isso, no fim das contas, que a gente vê como nobreza, como virtude. Mesmo que não se consiga alcançar aquilo, mesmo que o Mike não tenha conseguido ser o assustador que ele queria, porque ele teve esse impedimento natural, né, de não nascer com o dom, mas isso não importa no fim das contas. O que importa é que ele tentou durante a vida inteira, que ele teve todo um esforço, e é isso que a gente entende como virtude no fim das contas. Porque, como eu falei, é algo que vem muito do cristianismo, da ideia de que você não precisa nascer com nada, com nenhum dom, mas que você vai entrar no reino dos céus e que você vai ser virtuoso se você fizer o bom uso da sua própria vida e da sua falta de dom, tá? E se você compensar a sua falta de dom com todo o seu esforço e trabalho duro. Deixa aqui nos comentários para mim, então, o que você acha, se você acha que o esforço consegue superar o talento, ou se inevitavelmente o talento vai superar o esforço, e se você acha que realmente a gente deve vangloriar o esforço e o talento não serve para nada se você for um vagabundo que não dê bom uso a ele. Se você gostou aqui da análise, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas análises e até a próxima.